Então, alguns sinais de alerta, né, na comunicação. Então, cada pessoa com autismo, ela tem capacidades diferentes na comunicação. Então, nós temos pessoas que falam bem e nós temos pessoas que não falam, tá? E outras que falam somente um pouco. Então, esse geralmente é o primeiro sinal que os pais percebem, essa ausência da fala. Mas com a intervenção nós temos aí diferentes perfis. O que acontece, né? Algumas pessoas elas falam bem, só que os dados, nós temos dados do CDC, desse órgão americano aí de controle e prevenção de doenças, que mostram que 40% das pessoas com autismo com TEA não falam. Tá? E nós temos entre 25% a 30% das pessoas com TEA que conseguem falar algumas palavras dos 12 aos 18 meses e depois perdem essa habilidade. Será que aconteceu com você? Aí na sua casa? Não, ele falava, depois ele parou de falar. Então, muitas famílias vivenciam isso também. E outros só vão falar lá no final da infância. Então, já vão falar mais bem tardiamente, com um atraso muito grande quando comparado com as crianças de desenvolvimento típico, tá certo? Então, nós vamos ter aí alterações na comunicação dessas crianças com autismo. Quais são algumas alterações que a gente vai ver? Olha a quantidade de alteração que nós temos na comunicação das crianças com autismo. Nós temos um atraso na fala, um atraso nas habilidades de linguagem muito grande. Repetem palavras ou frases várias e várias vezes. Muitas vezes dão respostas sem sentido. Você pergunta uma coisa, ela responde outra totalmente diferente. Ou você pergunta qual o seu nome e ela repete. Qual o seu nome? Então, por isso que são alterações muito grandes na linguagem. E se eu tenho essas alterações que são tão grandes, imagina como que vai ser o aprendizado dessa criança na escola. Então, vai ter, sim, muitos atrasos e muitas questões a serem resolvidas. Usam pouco ou nenhum gesto, não aponta ou responde, né, apontando. Usa pouco ou nenhum gesto, como por exemplo, dar o tchau, que é muito comum nas crianças. Falam de maneira constante, né, com uma voz muitas vezes monótona, sem uma entonação de voz, o que parece uma voz ali robotizada ou que tá falando de maneira cantada. Na fonoaudiologia chama-se de prosódia, tem uma prosódia da fala diferente. Não brinca de brincadeira simbólica, então te faz de conta, né? Colocar o boneco pra dormir, dar comidinha pro ursinho. Então, isso é o brincar de faz de conta, né? É a brincadeira simbólica. Muitas vezes não entendem piadas, sarcasmo ou provocações. Então, muitas vezes tem uma interpretação literal das coisas. E isso, gente, essas alterações na comunicação não são só quando crianças. Nós estamos falando das alterações na comunicação em geral dentro do autismo. Então, dentro do autismo, dentro desse espectro, nós podemos ter diversas alterações na habilidade de se comunicar. E eu estou exemplificando para vocês que alterações são essas. Usam a linguagem de maneira pouco comum, né? Dificuldade em pôr as palavras em frases. Comi um acento aqui, né? Em pôr as palavras, então, em frases. Então, às vezes, usam só uma palavra por vez. Outros repetem frases e palavras várias vezes, ou o que eu falei, repete o que você perguntou. Tem dificuldade em entender gestos, entender linguagem corporal ou tom de voz. Então, por exemplo, gestos como tchau, se você fizer assim, ó, de psiu, ou de assim para vem cá, tem essa dificuldade de entender. Podem sorrir mesmo quando estão dizendo algo triste. Pode confundir pronome, eu, quando ele queria dizer você. Então, ou seja, todas essas alterações na linguagem, na comunicação. Alguns que possuem a linguagem mais desenvolvida, muitas vezes usam o quê? Uma linguagem muito rebuscada, né? Muito comum somente com adultos, ou até nem adulto fala dessa forma, uma linguagem muito rebuscada. Então, essas são alterações na comunicação aí, que são sinais de alerta, alguns pontos, e outras são alterações que a gente observa ao longo da vida aí dessa pessoa.